Boa noite a todos, muito obrigado. Estamos novamente ao vivo para passar o tema 36 do temário da fase A, temário de 50 conferências, do curso Conhecimento de Si Mesmo. Então, este curso é completamente prático e nos ensina as técnicas para que nós deixe as teorias de lado, deixe de crer, porque nós sempre dizemos que crer ou não crer dá no mesmo. Nós podemos crer em alguma coisa e não necessariamente isso será verdade, será como nos contam. E nós podemos duvidar de alguma coisa e pode não ser o que nós pensamos que é. Então, este curso nos ensina muitas práticas, muitas técnicas para que nós comprove, para que nós adquira a verdadeira sabedoria. Não é a sabedoria de livros, de teorias, de conferências. Não é uma sabedoria que nós armazenamos na memória, que nos chegue através dos 5 sentidos. A verdadeira sabedoria se experimenta, se vive, se vivencia nas diferentes dimensões. E as práticas são entregues neste curso, neste temário. Então, a meditação é uma forma de adquirir sabedoria, uma forma de sair das teorias, deixar de lado uma pessoa que comprova não precisa crer. Ela viu, ela sabe. Então, a meditação se diz que é o pão do sábio. Quando alguém quer sabedoria, se nós quisermos sabedoria, a verdadeira sabedoria, nós precisamos aprender a meditar. Para então deixar de ser vítima de contos, de histórias, de causos, de teorias, deixar de ser vítima deste mundo, desta vida superficial, dessa vida monótona, dessa vida mecânica. Nós precisamos sair dessas condições, deixar de ser condicionados dessa escravidão de crer ou não crer. E isto não nos leva a nada. Crer ou não crer não nos garante nada, não serve de nada. Então, a verdadeira meditação nos liberta. E se nós quisermos eliminar o ego, nós precisamos aprender a meditar. E um dos objetivos deste curso é que nós aprenda a eliminar o ego, eliminar os defeitos psicológicos e nos transformar completamente. Deixar de ser o que somos, deixar de viver de forma escrava, porque nós, na verdade, somos escravos das teorias. Se nós cremos, nós somos escravos. Se nós não cremos, nós somos escravos da nossa ignorância. Então, meditar é liberar a essência do ego. Nós
temos aprendido que o ego está aprisionando a nossa essência. Ele aprisiona 97% da nossa essência e condiciona. Então, nós vivemos em condições desse engarrafamento, desse aprisionamento. Então, 97% está aprisionada e apenas 3% está livre. E está livre, porém adormecida. Ainda está adormecida essa porcentagem, essa essência que está livre está adormecida. E para despertar é necessário levar a sexta e sétima dimensão. E isto se faz, isto é possível, amordaçando o ego. Quando se consegue amordaçar o ego, a essência escapa desse aprisionamento e fica livre. E aí então ela fica livre no seu mundo, que o mundo da essência é a sexta dimensão, a sexta e sétima dimensão. E então, por alguns instantes, por algum tempinho, a essência experimenta a verdade. Ela sente a verdade. E isso é diferente de ter lido milhares de livros que contenham teorias que até podem ser teorias verdadeiras. Um mestre pode nos explicar como é na sexta dimensão, pode nos explicar como é algo, como funciona por exemplo, o nosso corpo físico. Um mestre pode nos explicar, pode nos dar ideias, baseado na sua sabedoria. Porém, essa sabedoria não é possível transmitir a sabedoria através de palavras. O mestre, o tal mestre que vai nos explicar, ele experimentou a verdade na sexta e sétima dimensão. Porém, ao nos falar em palavras, nós não experimentamos. Então, o que os mestres fazem é nos ensinar, nos dar as técnicas para que nós também vá à sexta e à sétima dimensão e experimente como ele experimentou a verdade. E assim deixe de ser um escravo de teorias, de muitas teorias que na verdade não passam de teorias. Então nós precisamos aprender a meditar. É a meditação transcendental. Não é essa meditação convencional que se estudam, que se praticam em escolas pseudo-esotéricas. Uma meditação, uma viagem imaginária. Não é essa a meditação. A meditação transcendental é quando a essência escapa do aprisionamento por alguns instantes e vai à sexta dimensão. Fica livre na sexta e na sétima dimensão. Porém, após terminar esse vazio iluminador, após esse instante de que a essência escape,
Quando ela retorna, ela volta ao enfrascamento novamente. Porém, fica com a sabedoria e a força, o ânimo para trabalhar, para desintegrar o defeito. Porque conhece conhece o defeito, sabe como o defeito se manifesta, como ele se prepara para se manifestar de uma forma, de outra forma. Então, alguém que consegue, alguém que alcança a meditação transcendental, se torna uma pessoa totalmente diferente. Vê o mundo de outra forma, tem outra visão do mundo, das coisas, de tudo, da vida, da morte. É uma pessoa completamente transformada e adquire muita força, muito ânimo para fazer esse trabalho. Ela encontra motivos para fazer esse trabalho, para eliminar o ego, porque se percebe o quanto o ego nos atrapalha, quanto o ego nos atrasa, nos detém. Todo o problema nosso e de toda a humanidade é o ego. E alguém que aprende a eliminar o ego vai se tornando uma pessoa diferente, se transforma totalmente, fica livre. Então o próprio Mestre Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos fará livre. E a verdade se conhece através da meditação e da eliminação do ego. Com a meditação nós adquirimos a força, a capacidade de eliminar o ego, de nos liberar do ego, de nos apartar do ego e desintegrar, e não ser mais vítima das circunstâncias, vítimas do mundo, vítima de tudo. Deixamos de ser escravos. Então, para conseguir meditar, é preciso amordaçar o ego. E uma forma de amordaçar o ego é com os koans. Então, o que é um koan? Um koan é uma pergunta sem resposta. Geralmente é paradoxal. A mente não encontra a resposta e fica procurando resposta. E então se aquieta. Ela fica atrapalhada. A mente fica atrapalhada e não encontra resposta. Então, nesse momento, a essência escapa do aprisionamento e fica livre na sexta e sétima dimensão. Então, o koan é uma pergunta que a mente não sabe a resposta. Ela vai ficar procurando, porque a mente quer procurar a solução para tudo. Então, quando se coloca um koan na mente, a mente fica procurando a resposta e não vai encontrar e fica quieta. Então, nesse momento, a essência escapa e se libera do ego e vai então livre, fica livre na sexta e sétima dimensão. Então, existem alguns koans que nós aprendemos, que nos ensinam os mestres e que nós compartilhamos. Então, o primeiro koan, um dos primeiros koans que se ensina, que se aprende aqui,
é o koan das palmas. Então, se chocam as duas mãos, se bate as palmas, e aí então se faz a pergunta: se as duas palmas fazem este som, produz este som, qual é o som que produz uma só mão? E se faz como vai se bater a palma, porém só com uma mão. Então, se duas palmas produzem esse som, qual é o som que produz uma só mão? E se fica esperando a resposta. A mente fica procurando encontrar uma resposta. E nesse momento, ela não encontra a resposta. Como não encontra, ela fica quieta, ela fica parada. E então, nesse momento, a essência escapa e fica livre na sexta e sétima dimensão. E experimenta a verdade. Conhece a verdade por si. E essa recordação é trazida. Essa sensação de felicidade, a verdadeira felicidade, de liberdade, se traz. E isso é sabedoria. Então, outro koan é: onde está o vazio? Uma pergunta: onde está o vazio? E fica a mente procurando. Onde está o vazio? Um oco, por exemplo. Aonde está o vazio? Então, a mente vai ficar procurando uma resposta e não encontra, aquieta. E nesse momento a essência escapa e por alguns minutos, por alguns instantes, fica na sexta dimensão. E o tempo nas dimensões superiores não existe. Então, alguns poucos segundos que a essência fique livre pode representar muito tempo. Pode-se investigar muita coisa. Alguns minutos que fique a essência livre na sexta dimensão pode investigar anos, centenas de anos, porque o tempo não existe. O tempo é algo que só existe para nós, existe aqui no mundo físico. Outro koan ficou para trás aqui, o número 2. Onde está a verdade? Aonde está a verdade? Então se pergunta para a mente aonde está a verdade. E a mente quer procurar, a mente procura e quer dar a resposta. Onde está a verdade? E não encontra, também vai se aquietar e a essência vai escapar. Então, o outro koan é uma pergunta: se tudo se reduz à unidade, com crase, se tudo se reduz à unidade, a que se reduz a unidade? A que se reduz a unidade? Sem crase. Então, se tudo se reduz à unidade, a que se reduz a unidade? Então, se tudo se reduz a uma unidade, e essa unidade se reduz a quê? Então, a mente não sabe a resposta e vai se aquietar
porque procura a resposta e não encontra, então se aquieta. Então, para fazer a meditação, nós escolhemos um koan. Nós vamos escolher um desses koans. Cada prática que for fazer, se escolhe um deles. E se usa esse durante essa prática, durante essa noite, por exemplo. Então, para fazer a meditação, nós precisamos seguir aqueles passos, aqueles praxe. Então, precisamos ter um local privado, onde se possa trancar, ficar sozinho, onde não vai entrar ninguém nos atrapalhar, não vai entrar ninguém a romper o círculo, que nós vamos fazer o círculo mágico. Então, o primeiro passo é fazer as conjurações. O primeiro, conjurações e o círculo mágico. O círculo mágico. Pedir ajuda ao nosso Pai, pedir ajuda ao Pai e à Mãe interna. Pedir ajuda ao Pai e à Mãe. Fazer um relaxamento. Um relaxamento. Um relaxamento simples, sem muita teoria, onde o corpo físico, o nosso corpo, não esteja incômodo. Devemos acomodar o corpo de forma que nada fique nos atrapalhando. Então devemos fazer esses passos, fazer as conjurações e o círculo mágico. Pedir ajuda ao Pai e à Mãe Divina, fazer o relaxamento e fazer um exercício que é um pensamento evolutivo, por exemplo. Pensamento evolutivo. Imaginar que se vai preparar um canteiro para plantar alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, pode ser rosas, pode ser alguma hortaliça, algum legume, alguma coisa que se queira plantar. Então se vai imaginando que se prepara a terra, que se afofa a terra e se plantam, se fazem as mudas, se transplantam, se rega. Imagina que isso que se plantou nasce, cresce, produz os frutos, flores, e com o tempo isso morre. Então você imagina tudo isso. Imagina que nasce, cresce, se vai regando e se vê que vai murchando, vai secando e caem as flores, caem as folhas, os frutos e vira nada novamente, seca tudo. Então esse é
o pensamento evolutivo é quando está crescendo, nascendo e crescendo. E depois faz esse pensamento involutivo, que é a outra parte. Então se imagina que esse canteiro, algo que se plantou, evolui, nasce, cresce, produz os frutos, flores, e depois se coloca então o pensamento involutivo, que começa então a secar, começa a cair as folhas, murchar os frutos. Por exemplo, podemos imaginar que plantamos tomate, aí então dá os frutos, amadurece, se colhe, e já a planta já não serve mais para nada, porque já caiu o fruto, já tiramos o fruto, ela não produz novamente. Então isso seca e vai morre tudo, vira em nada. Então, após esse pensamento evolutivo e involutivo, aí se coloca o koan. Se coloca o koan que se escolheu, que já se escolheu já de antemão, se já decidiu qual koan vai usar. Então se coloca o koan e fica esperando a resposta, e de quando em quando se coloca novamente e se vigia o sono para não dormir adormecido, né? Não dormir sem perceber. Então, dessa forma, vai se liberar a essência, e a essência livre na sexta ou sétima dimensão vai experimentar a verdade, que vai ser então diferente daquilo que nós temos por verdade, do que nos contaram, do que nós lemos, enfim. Vai ser diferente da teoria, porque a verdade é a verdade. Então, são práticas que nós precisamos nos habituar, nos esforçar a fazer constantemente, estar sempre fazendo. Depois que se aprende a meditar, que se aprende a liberar a essência, se torna fácil. Porém, é necessário lutar, persistir. É necessário perseverança para alcançar o êxito nesta e em qualquer prática. Então, o nosso telefone, o nosso WhatsApp e telefone, Telegram também, 55 62 991 92 93 55. Esse é o nosso número de telefone, WhatsApp e Telegram. Muito obrigado e boa noite.